Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante sobre a oração. E aí, o que é o correto? A oração ser feita de joelhos, sentado, em pé? Que tipo de oração é aquela que Deus recebe? Esse daí é o ponto crucial do assunto que nós vamos tratar hoje. Por quê? Existem algumas pessoas que dizem assim: ah, a oração tem que ser de joelho, a oração tem que ser assim, a oração tem que ser assado, mas a gente vai, obviamente, consultar o que as escrituras nos dizem, como que a oração deve ser feita de acordo com as escrituras. Obviamente que nesse vídeo eu não pretendo pegar o tema oração e, digamos, detalhar ele ao ponto de não ter mais dúvidas. Eu vou falar só sobre o jeito que deve ser feito, porque esse tema oração para um cristão é um tema extremamente importante e tem muitas coisas sobre oração que a gente precisa aprender nas escrituras. Mas hoje a gente vai tratar especificamente se tem um jeito certo, um jeito errado no sentido de posição. Bom, e só que antes eu preciso te pedir o seguinte: se inscreva no canal, clique aí no canal, clique lá em inscrever-se, porque ajuda o canal a crescer, a ganhar relevância e a mensagem a chegar a mais pessoas. Dê like também, curta, compartilhe e, muito importante, deixe os comentários. Os comentários servem para duas coisas, basicamente. Primeiro, para eu saber se vocês estão gostando, não estão, se concordam ou não. E segundo lugar, porque dá engajamento no canal e também ajuda a espalhar mais a mensagem do Evangelho, que esse é o foco aqui do nosso canal, tá certo? Então vamos lá, para a gente responder essa questão, eu vou trazer aqui dois textos bíblicos. Eu acho que eu separei, foram dois textos bíblicos, porque tem muitas outras referências, mas nem precisa nesse caso. Com esses dois, eu acho que a gente já mata a dúvida e aí a gente pode depois concluir aí fazendo um fechamento. Mas em você, assim, e outra coisa, assim, antes até de prosseguir, eu até queria saber, antes do vídeo, se você pensava de um jeito e o vídeo te fez mudar o jeito que você pensava, ou o vídeo te fez ter mais certeza do que você pensava, isso daí eu queria saber, tá bom? Então deixa aí nos comentários. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a tela para que a gente possa conversar. Bom, deve estar aparecendo aí para vocês, de novo, a nossa famosa Bíblia Online, que eu sempre uso aqui, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um texto em Lucas, no capítulo 18, tá? E a gente vai falar nele a partir do versículo 9, porque aqui é uma parte que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre dois tipos de oração, tá certo? Então vamos lá. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Então olha o foco. A primeira coisa que a gente tem que entender desse texto, por que que ele propôs a parábola? Por quê? Qual foi o objetivo da parábola? O objetivo da parábola foi trazer um exemplo, uma história, uma aplicação sobre aqueles que confiavam em si mesmo. Lembra da frase, maldito o homem que confia no homem? Então, quer dizer, por causa disso que ele colocou, ó, crendo que eram justos, tá vendo? Negócio muito importante. E desprezavam os outros. Então, a pessoa confia nos seus próprios méritos, se acha justo o suficiente de Deus ouvi-lo, ou seja, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso algumas vezes. Quando vocês, dias virão que vocês terão dificuldades na vida, e quando esse dia chegar, o que que vocês fazem? Você pega, dobra o joelho no seu quarto e fala assim: Senhor, eu sempre fui fiel, eu te servi durante a minha mocidade, olha aqui os meus versinhos que eu recitei. O que que é isso? Se não confiar em si mesmo e crer que você é justo? Aí você vai descobrir que ao longo do texto, você está se caracterizando como um fariseu, que é o exemplo do texto que está aqui. Então vamos lá. Dois homens subiram ao templo para orar. Então começa aqui.
Um fariseu e o outro publicano. Lembra que publicano era um ser de segunda classe, eram cobradores de impostos e ser assim de segunda classe. O pessoal considerava eles como pecadores mesmo, então não tinha merecimento de absolutamente nada. E já o fariseu, em contraproposta, ele era um exemplo para o povo, ele é um exemplo. O fariseu não era qualquer um que era fariseu, era um cara, digamos assim, especial, zeloso e de boas obras, digamos assim, para a doutrina judaica. Era uma pessoa que tinha ali um caráter ilibado, que as pessoas olhavam e falavam, vixe, esse homem aí, ó, perto dele eu não sei ninguém. Era isso. Só para vocês terem uma ideia. Calvão. Bom, o fariseu de pé. Então aqui Cristo está falando que ele fez a oração dele em pé. A gente está falando da posição. E aí, é correto fazer em pé, sentado, deitado? Ele falou assim: o fariseu fez em pé. Assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Tá vendo? Quer dizer, por que que Cristo propôs a parábola? Porque ele confiava em si mesmo e se achava justo, que é exatamente o que ele colocou aqui. Então eu não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero e ainda sou muito melhor que esse indivíduo aqui que está do meu lado. É o ponto. Agora vamos lá. Esse jejum 2 vezes na semana, inclusive, a lei nem pedia isso, era uma coisa que a pessoa fazia acima do que a lei pedia, tá certo? Aí vamos no versículo 13. Mas o publicano estava de joelho? Não. Estando em pé de longe, ou seja, ele estava um pouco afastado do fariseu, que provavelmente ele nem se sentia digno de estar próximo. Então, isso daqui é uma coisa que eu estou extraindo do texto que não está explicitamente escrito, mas dá para entender esse tipo de coisa. Então, possivelmente ele estava de longe justamente por se sentir menos importante ali, né? Então ele estava um pouquinho mais distante, ó. Mas ele também orou de pé. Então aqui já quebra aquela ideia de que Deus ouve só a oração de joelho, devemos estar de joelho em todo lugar. Não, se você fizer uma oração em pé, não, Deus não ouve sua oração. Então, esse texto é tão claro que não dispensa grandes explicações, entendeu? E vai estar aqui, ó. E por quê? Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. Ó, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quem é o este? Este é o publicano, pecador. E o aquele? Aquele é o que confiava em si mesmo, que era o fariseu. Ó, porque todo o que a si mesmo exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Inclusive, essa passagem aqui, deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Inclusive, essa passagem aqui dá cabo de uma falácia que muitas das vezes você ouve falando em púlpitos, né? Não só da CCB, mas existem aí outras igrejas que fazem a mesma papagaiada nesse sentido. Que ele fica dizendo assim: os humilhados serão exaltados. Não, não. Não é isso que diz o texto. E não é isso que diz essa parte, dizendo o seguinte: ó, você está sofrendo e não sei o que lá, e não sei o que lá, os humilhados serão exaltados. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo no texto é todo aquele que a si mesmo se humilhar. O que é a si mesmo se humilhar? Aquele que se quebranta na presença de Deus, que se humilha perante Deus, esse será exaltado. Que foi o caso do publicano. O publicano, com certeza, ele era tão pecador quanto o próprio fariseu, porque não existe nenhum homem que não seja pecador. Só que no caso do publicano, ele não confiava em si mesmo. Ele confiava na misericórdia de Deus. Então, o que ele fazia para alcançar a misericórdia de Deus? Se humilhava aos pés de Deus. Então, todo que a si mesmo se humilhar será exaltado. Por isso que Cristo falou: esse voltou justificado
Não aquele. Porque aquele, já que ele era tão perfeito, na verdade, ele não precisaria nem estar na presença de Deus, né? Porque ele é tão perfeito. Ele é um cara justo, que não faz absolutamente nada, não vê em si mesmo erro nenhum. Então, como é que você vai pedir misericórdia de Deus? É hipocrisia. Se você não se vê erro, defeitos, falhas, pecados, é hipocrisia você pedir misericórdia, porque Deus te deve, não é que você é misericórdia. Não, não, peraí. Você é justo, portanto Deus te deve. Entendeu? Esse é o ponto. Por isso é que tem uma passagem que Cristo fala aqui. Por que que esses ali que confiam em si mesmo não chegam próximo dele? Por quê? Quando eles chegam próximo da luz, virão as suas misérias. Eles verão, desculpa, eles verão as suas misérias, né? Então vão ver os seus pecados. Por quê? Você tem que lembrar, quando Deus olha para nós, ele não compara você com o vizinho, ele compara você com Cristo. E comparado com Cristo, não há um homem justo. Tá certo? Por isso está escrito em Romano: não há um justo, não há um sequer. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, vamos para o segundo texto aqui? Então, aqui, ó, nesse primeiro texto, a gente já viu que tanto faz orar de joelho, porque a questão de oração de joelho, a gente pega lá a referência, por exemplo, se eu não me engano, é em Daniel, que ele fechava as portas e entrava para orar e botava de joelho em direcionado a Jerusalém e fazia a sua oração. Não tem problema de orar de joelho. Se quiser orar de joelho, fique à vontade. Como não tem problema de orar em pé? Se quiser orar em pé, fique à vontade. O que Cristo repreendia aos fariseus? Ai de vós, fariseus hipócritas, que se comprazem de orar em pé nas esquinas e nas sinagogas. Lembra, a sinagoga eram os judeus se reuniam. Por quê? Deixa eu até voltar aqui, que isso daqui é um negócio muito interessante. Peraí, deixa eu só voltar aqui de novo. Porque é o seguinte, as sinagogas era comum, se você pegar qualquer estudioso judaico aí vai dizer isso. A oração dentro da sinagoga é feita sentada. Todos sentados assim, vocês fazem as orações. Ninguém se ajoelha na sinagoga para fazer. E acontecia um caso especial. Como o fariseu ele era essa figura proeminente, quando tinha, ele era convidado para fazer a oração. E quando ele era convidado para fazer a oração, o que ele fazia? Se colocava de pé, justamente para se destacar, porque ele era o cara. Então, para se destacar, ele fazia isso. Agora, se é um local que todo mundo se coloca de pé para orar, tanto faz de pé, de joelho, sentado, não faz diferença nenhuma. Se tá todo mundo sentado, você ora sentado. Se tá todo mundo de joelho, você ora de joelho. Se tá todo mundo de pé, você ora em pé. Não importa. Entendeu? É porque no caso da sinagoga tinha esse porém. E esse porém era, ele se colocava de pé justamente para ser visto. E aliás, é até legal que eu sei que tem muitas pessoas da CCB que assistem aqui. Ele falava assim, se colocava de pé nas esquinas, então quer dizer, você orava nas esquinas. O problema era orar na esquina? Não, não. O problema era se colocar de pé na esquina para ser visto pelos homens. Qual que era o sentido daquela oração? O sentido daquela oração era mostrar santidade. Entendeu? Era isso. Agora, se você tá numa esquina ali, de repente, sei lá, você precisa orar por algum motivo, você baixa a sua cabeça ali, ó, de pé mesmo, baixa a sua cabeça, faz a sua oração, ninguém nem percebeu que você orou. Você estava orando na esquina para ser visto pelos homens? Não. Porque o problema não estava em orar. O problema não estava em orar na esquina, o problema estava em orar para ser visto, portanto, ser justificado por você mesmo. Tá certo? Então isso é muito importante. E outra coisa, como eu disse assim, tem muitos CCBs que acabam assistindo. De que maneira que é feita a oração pelo ancião no batismo? É feita de joelho? É feita ajoelhado? Ou é feita sentado? Não, não. É feita de pé numa sinagoga, porque sinagoga é igreja. É feita de pé numa sinagoga, num local onde se tem reunião. E muitos deles gostam daquele destaque, porque só ele pode fazer aquilo. Então, será que ele não está sendo feito
orando de pé numa sinagoga para ser visto pelos homens, será que ele de repente não poderia se enquadrar exatamente na oração que Cristo falou que não era para fazer? Porque só ele ora, abre a boca, Senhor e tal, e abençoa isso e não sei o que lá. E aí uns ensaiam uma oração mais bonita que a outra para quê? Será que não está puxando santidade para ele mesmo? Essa daí é a pergunta. E aliás, responda aí. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eu sempre fui muito contra essa oração do batismo, porque isso não fazia sentido bíblico nenhum. Já não foi orado antes? Para que orar de novo ali? Entendeu? Eu estou dizendo mesmo na época que eu ainda considerava como uma igreja cristã, mas esse daí é papo para uma próxima. Vamos continuar aqui. Vamos lá pegar a segunda parte, que é o seguinte, Atos no capítulo 2, tá? Atos no capítulo 2, para quem não se lembra, é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, certo? Então vamos lá. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das festas judaicas, tá? Para quem não sabe, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que é Pentecostes, tá? Então cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então eles estavam reunidos no mesmo lugar, sentados. Será que eles não estavam orando? Lembra, os apóstolos eram judeus, entendeu? E os judeus oravam sentados. Ó, e lhes apareceram línguas como de fogo, que se distribuíram sobre cada um deles, pousou uma. E assim, sucessivamente, vocês conhecem esse texto, mas eu queria... Peraí. Mas eu queria trazer esse texto. Então, eu mostrei um exemplo de oração em pé, que agradou a Deus. Eu mostrei um exemplo de oração sentada, ou de uma reunião sentada ali, eles estavam em comunhão ali, também agradou a Deus, porque senão o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. De joelho, a gente pode pegar, por exemplo de Daniel. De pé, eu posso pegar exemplo de Cristo, por exemplo, que ele se colocava de pé e orava a Deus. E Pai, eu oro não por mim, mas por eles. Ele fez uma oração em voz alta de pé. Então, resumindo, respondendo a pergunta inicial do vídeo, tanto faz se você ora de pé, de joelho, sentado, deitado, dirigindo, não importa. O que interessa na oração é a sua situação de coração. Se você, do coração, você está quebrantado na presença de Deus, sabendo que só Deus é que pode fazer todas as coisas, você não está confiando na sua santidade, não está confiando nas suas boas obras, não está confiando no seu conhecimento, e sim se colocando na mão de Deus, essa oração é ouvida por Deus e Deus justifica. Porque todo aquele, todo, não é um ou outro, é todo aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. E todo aquele que a si mesmo exaltar será humilhado. Então, pronto. Então, aqui eu acho que a gente mata esse assunto aqui de posição. Não interessa a posição. E, aliás, você vê que aqui, nessas questões das orações e tal, você não vê nenhuma questão indumentária ligada. Ah, não, você tem que orar, mas você tem que ter, sei lá, um chapéu de 5 metros. Não, isso não importa. É porque a oração Deus ouve nessa condição, na condição de coração quebrantado. Por quê? Quando eu digo isso, que você tem que ter um coração quebrantado e que não é pelas suas obras, é porque as obras é só um reflexo de você ser salvo ou não. Então, quando você apresenta boas obras, é reflexo que o Espírito Santo trabalha no seu coração. E, portanto, você sabe que a produção daquilo não é seu. Se a produção não é seu, o mérito não é seu. E aí você sabe, eu sou um miserável pecador. Verdade, isso é verdade. Por isso peço perdão para Deus todas as vezes. Mas graças eu dou a Deus que, pelo Espírito Santo, tem produzido em mim as boas obras. Então esse é o ponto. Isso eu acho que é o ponto que a gente fecha tudo. Eu queria saber assim, entenderam o vídeo, não entenderam, ficou alguma dúvida?
dúvida, deixa aí os comentários, mande esses vídeos, muito importante, mande esses vídeos para as pessoas, porque eu acredito que chegando a palavra de Deus as pessoas vão entender cada vez mais, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Eu agradeço a todos, né? E até o próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.